E aí o que vai acontecer? Se eu fecho muito a de entrada, o que pode acontecer? Não vai ter oxigênio nem nutrientes chegando ao rim, e aí você pode ter uma situação de hipóxia renal, isquemia e necrose. Além disso, né, a angiotensina 2 é aquela questão das prostaglandinas, né? Ela mesmo estimula o próprio freio. Então, para ela não ter uma ação desenfreada, ela vai estimular a produção de prostaglandinas. E a prostaglandina vai ser vasodilatadora, muito importante para poder fazer esse freio da angiotensina 2. E aí, se a angiotensina 2 está comprimindo loucamente e você estimula a prostaglandina, que é um vasodilatador meio fraco, mas ela pode meio que compensar. Então você não fecha totalmente o vaso e evita acontecer uma isquemia renal aqui e necrose, né? Por conta de falta de oxigênio e de nutrientes. Só que aí é aquele negócio, se você toma AINE, né? Você é um paciente renal e toma um anti-inflamatório não esteroidal, as prostaglandinas vão para o espaço. E aí, se você não tem prostaglandina, a angiotensina 2 ela contrai com tudo. Se ela contrair com tudo, ela vai poder gerar uma situação de hipóxia renal, isquemia e, consequente, necrose, né? Você tem lesão renal e F, né? Morte celular. Então, nós temos um problema, né? Utilizar ARNs para pacientes renais não dá certo, não. Deixa eu ver se falou alguma coisa. Ah, pronto. Uma situação de sepse, né? Ele falou que o quê? Numa situação de sepse, você tem vasodilatação. Ah, então se tem vasodilatação é para chegar um bom fluxo aqui, né? Não. Porque numa sepse você tem vasodilatação sistêmica. Então, ela não vai ficar vindo pro rim, né? Ela vai ir para tudo que é canto e sem padrão nenhum. Então, se você tem vasodilatação sistêmica, isso vai reduzir o sangue que chega aqui, né? Reduz o fluxo plasmático renal. E aí você tem novamente situação de lesão renal por falta de oxigênio e falta de nutrientes, porque você teve uma vasodilatação sistêmica devido à sepse. Além de, claro, das próprias toxinas, né, bacterianas que vão também causar as lesões renais. E então, né, o exemplo que foi colocado, né, uma situação de pressão baixa, né, hipotensão ou pouco volume, hipovolemia. Você tem uma baixa perfusão renal, porque não está chegando lá no rim. Você tem baixos níveis de cloreto de sódio sendo percebidos na mácula densa. E você tem uma redução do estiramento da arteríola aferente, né? Se o fluxo está baixo, não estira a arteríola aferente, a tendência é, pelo reflexo miogênico, ele querer dilatar, né? Porque o fluxo está muito baixo. E aí tudo isso aqui, né? O baixo cloreto de sódio na mácula densa e o baixo estiramento da arteríola aferente, vamos lá, não tem nada indicando que isso vá melhorar tão cedo, então vamos ter que aumentar a renina aqui produzida. Produziu renina e beleza, ativa todo o sistema. Angiotensinogênio vai ser convertido em angiotensina 1, que através da ECA vai ser convertido na 2. Isso vai gerar vasoconstrição, isso aumenta a pressão arterial e também estimula a produção de aldosterona, que vai ser um retentor de sódio e água que atua lá nos rins. Então você tem aumento do volume e aumento da pressão arterial. Se o volume aumentou e se a pressão arterial aumentou, eu vou bloquear a produção de renina, para não ficar isso infinito, né? Esse é o funcionamento normal. Além de que a hipotensão e hipovolemia, ela vai estimular os baroreceptores, né? A também atuar lá para poder aumentar a produção de renina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que era importante falar desse slide aqui. Mas eu acho que é mais isso.
Eu acho que é mais isso. Não, tipo, vamos pensar que você tem lesões renais. E aí você não tá, por exemplo, sei lá, produzindo renina o suficiente. Pode ser que o sistema renina-angiotensina ele não consiga subir ao ponto de querer. Deixa eu pensar como é que eu falo aqui. Se você tem lesão renal, você pode ser que reduza a produção de renina. Isso não atua ativando, né, as quebras, né, e conversões necessárias para ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí, enfim, você não vai conseguir ter essa regulação da pressão arterial, não vai conseguir ter regulação do aumento de volume. Acho que é mais isso. Se alguém lembrar, se ele tiver falado alguma coisa a mais nesse slide aqui, mas eu acho que deu para entender, né? Todo mundo, ou não. Alguma dúvida pode passar. Por mim, tudo ok. Então você vai responder por todos. Beleza. Então, glomerulonefrite vai ser uma inflamação da região aqui glomerular, né? Então, vão ser dois tipos, né? Primária é quando o problema é no próprio rim, né? No próprio glomérulo. Secundária é quando não é. Então, acabou. Essa é a diferença. Que aí, né, secundária a gente tem, né, exemplos como lúpus, sei lá, diabetes, alguma infecção, enfim. Então, quais são os mecanismos que vão estar envolvidos? Ou você tem anticorpos contra a membrana basal glomerular, tanto que existe lá um anticorpo que é o anti-MBG, né, que é o anti-membrana basal glomerular. Então, ou você tem anticorpos que vão atrás, né, dessa membrana basal glomerular e atacar elas, ou você tem uma deposição de imunocomplexo, né, de antígenos e anticorpos ligados na região subendotelial. E aí, se você tem um aumento aqui da distância entre as células endoteliais, você tem aumento da passagem, né, sei lá, de proteínas, de hemácia, etc. Você pode ter um espessamento na membrana basal também, é outro problema, que é, por exemplo, na glomerulonefrite membranosa, você vai ter um espessamento da membrana basal glomerular. Se você tem, por exemplo, doença de lesão mínima, você vai ter perda de podócitos. Então, tudo vai envolver essas barreiras de filtração. Então, tem os dois tipos, síndrome nefrítica e nefrótica. Aqui, né, na glomerulonefrite aguda, né, na síndrome nefrítica aguda, o que a gente percebe? Nós temos hipercelularidade, então nós temos, ó, neutrófilos, então polimorfonucleares, né, núcleos trilobulados, então nós temos neutrófilos. Isso é sinônimo de inflamação aguda. Então nós temos neutrófilos se infiltrando aqui no glomérulo. Nós temos células mesangiais se multiplicando também. Então eu não lembro se é essa amarela ou é essa vermelha. Enfim, uma dessas duas aqui é célula mesangial que está se proliferando, né? Era uma e virou duas. Então você tem hipercelularidade, né? Então você vai ter aumento de neutrófilos, aumento de células mesangiais, etc. Na situação de. O que foi isso? 15 minutos só, oh, caralho. Me avisem então quando faltar 5 minutos, por favor. Que aí faz outro link, é o jeito. Pronto. Na glomerulonefrite pós-infecciosa aguda, o que você vai ter? Olha aqui, ó. O marronzinho. Olha o que está acontecendo. Passou de 1 para 3. Então, o que eu falei, quando você tem processos inflamatórios, você tem proliferação de células mesangiais. Primeiro ponto. Se você teve uma deposição de imunocomplexos aqui na região subendotelial e aumentou o espaço entre as células endoteliais, você vai ter o quê? Um aumento da permeabilidade capilar e aí vai poder passar coisas que não passavam antes.
Olha aqui, hemácia passando. Olha aqui, leucócitos também atravessando. Então, você tem passagem de hemácias, passagem de proteínas, e aí você vai ter os chamados, até mostrar logo a foto, cilindros hemáticos, né? Os cilindros hemáticos, eles se dão por quê? Porque ele vai, primeiro a hemoglobina, né? A hemácia, no caso, ela vai se deformar toda quando ela chega ali no glomérulo, porque ela não era para estar no glomérulo, né? Então, a hemácia é muito grande, se não me engano, é mais por conta do tamanho. Ela é muito grande. Então, ela não deveria chegar ali no glomérulo, né? Não deveria chegar no espaço de Bowman, chegar no túbulo, etc. Não deveria. E aí ela vai se deformar. E depois que ela fica toda esquisita, toda deformada, ela ainda vai ter outro problema. Quando ela passar pelo ramo descendente fino da alça de Henle e também nos néfrons que tem ascendente fino, pronto, quando ela passar nessas porções finas da alça de Henle, ela vai ficar toda em formato tubular. Por isso que ela fica em formato cilíndrico, porque ela vai ter que ficar toda fininha para poder passar nesse túbulo. Então, primeiro você tem uma deformação inicial no espaço de Bowman e depois o formato cilíndrico por conta do ramo fino da alça de Henle. Beleza. Se você tem todo esse processo inflamatório, você tem uma situação de redução da taxa de filtração glomerular. Né? Você tem proliferação de células mesangiais, deposição de imunocomplexo na região subendotelial, então você tem redução da taxa de filtração glomerular. Se você tem redução da taxa de filtração glomerular, oligúria, né? Você vai começar a urinar menos. Então, um dos sinais clínicos importantes é oligúria. Glomerulonefrite pós-infecciosa aguda, um dos pontos importantes é oligúria. Além disso, se você não consegue urinar, então você vai ficar acumulando volume e acumulando sódio, por exemplo, né, cloreto de sódio. Então, o aumento do cloreto de sódio da água contribui para a hipertensão. Então, dois sinais importantes para quem tem, três sinais, né? Três sinais importantes para quem tem glomerulonefrite pós-infecciosa aguda, por exemplo. Oligúria, hipertensão e cilindros hemáticos. Pô, isso aí já, eu acho que é certo ter uma questão sobre isso. Assim, eu acho difícil não ter. Então você tem redução da taxa de filtração glomerular, oligúria e hipertensão e cilindros hemáticos. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Não, todos concordando contigo. Top. É só mostrando aí espaço no espaço urinário, né, para poder chegar no tubo e sair na urina. Então você tem hematúria. Pronto. Síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica, ela vai ser uma lesão glomerular, né, que vai motivar tudo isso aqui. E essa lesão glomerular, ela é meio intensa, né? Ela vai afetar várias barreiras de filtração, não é uma só. Pode ser duas, pode ser três, enfim. E aí, o que que vai acontecer? Nós temos uma situação, quando pensar em síndrome nefrótica, tem que lembrar de proteinúria altíssima. Então, quando você tiver uma perda de proteína acima de 3,5 gramas por dia, tem algumas fontes que dizem que é 3 gramas por dia, enfim. Quando você tem esse nível de perda de proteína, aí você tem uma situação de síndrome nefrótica. Então, da mesma forma que eu tinha falado antes, né? Por conta do processo inflamatório, um processo inflamatório de lesão e tal, você vai ter o quê? Aumento da permeabilidade capilar, você vai ter contração das células endoteliais, aí aumenta o espaço de passagem ali das células endoteliais, e aí, né, essas proteínas, essas hemácias, tudo isso pode sair do vaso, atravessar e chegar onde não deveria chegar, né? Na membrana basal, passar dos podócitos e chegar no túbulo para ser excretado na urina. Então, se você tem uma alta permeabilidade das proteínas, você tem proteinúria grave. Aí vamos lá. Se você tem proteinúria grave, você tem perda de proteínas do sistema complemento e perda de imunoglobulinas, tendência à infecção. Se você tem perda de proteína grave,
O que você perde também? A albumina. Se você está perdendo a albumina no sangue, a albumina ela vai ser uma importantíssima proteína de ligação plasmática. Se ela é uma importantíssima proteína de ligação plasmática, o que vai acontecer? Hormônios e fármacos que se ligavam a essa albumina não vão conseguir se ligar a ela, porque ela não está mais no sangue, né? Não está mais nos vasos. Ela foi perdida na urina. E aí, o que vai acontecer? Os fármacos e hormônios que se dependiam da ligação com a albumina para poder ficar transitando, né, sendo transportado pelos vasos, pelo sangue, no corpo, eles vão ficar livres. Então, a taxa de hormônios e de fármacos ligados vai diminuir e a taxa de porção livre vai aumentar. Sendo que a porção livre é aquela parte que vai realizar a ação nos tecidos. Ou seja, você pode ter maior ação de hormônios e maior ação de fármacos no seu corpo. Tendência a, por exemplo, você toma um fármaco ter efeitos adversos. Por quê? Justamente porque não vai ter essa albumina ligando, você vai ter grande parte dos fármacos, né? Vão estar livres, e se eles estão livres, eles podem agir em todo o corpo, nas regiões que deveria agir e em regiões que não deveria agir. E os hormônios que já são do seu corpo, eles também podem atuar em regiões que não deveria estar atuando, ou em níveis que não deveria estar atuando, né? Acima do que deveria ser necessário, né? Todo mundo entendeu até aí? Sim, tu pode explicar essa Beleza. questão da proteinúria com a infecção? Só pincelar mesmo. Tem algumas proteínas que Falar são direito. proteínas de defesa. O G, que são as imunoglobulinas, ou seja, os anticorpos, né, basicamente, IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, etc. E as proteínas do sistema complemento, que são aquelas proteínas que parece um legozinho, né? Pega a parte do C3, aí quebra, aí fica C3AB, e aí depois junta com C4, aí C5 e não sei o quê. Quando junta tudo, como se fosse um Lego, você tem a formação do complexo de ataque à membrana. Pronto. Nisso aqui, essas duas elas não vão ser perdidas na urina, porque não é proteinúria. Se elas são perdidas na urina, aí você vai diminuir as defesas do seu corpo. Então você vai ter menos anticorpos no seu corpo, e você vai ter menos sistema complemento do seu corpo. Então você diminui a imunidade inata, diminui a imunidade adaptativa. Tendência à infecção, era isso. Beleza? Show, perfeito, viu? Obrigadão. E aí, se você tem muita proteinúria, você tem no sangue muito baixa proteína, né? Então, hipoproteinemia. Se você tem hipoproteinemia, aí vamos lá. Perdi a albumina. A albumina é uma importante esponja do nosso corpo, né? Ela tanto é uma proteína de ligação, como ela vai ser uma esponja. Como assim? Ela mantém a pressão oncótica no nosso plasma. Então, se ela está saindo, você não tem nada ali que segure esse sangue dentro do vaso. E aí, se ele tem redução da pressão oncótica do plasma, ele vai querer extravasar. Então, por perda de albumina, você Então, vai. 5 Oi. minutos. Tá, então vou só terminar esse slide aqui, aí a gente sai. Alguém já faz o link e manda lá no grupo, que aí já a gente entra. Então, por redução da pressão oncótica plasmática, você vai ter a formação de edema, porque não vai ter nada segurando esse líquido dentro do vaso, e aí ele vai extravasar, ó, edema, e aí o corpo vai tentar compensar para ajudar. Bom, aí é aquele negócio do volume efetivo. O corpo ele vai pensar, eu não tenho líquido suficiente, sendo que na verdade eu tenho sim, eu não estou perdendo líquido, eu estou perdendo proteína. Só que o problema é que o líquido ele não está no vaso, ele está no intestício ou dentro da célula, né? Ele está fora dos vasos. Se ele está fora dos vasos, o corpo vai entender que não tem volume suficiente. E aí ele estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona,
estimula para poder, né, produzir aldosterona e tal, e ser um retentor de só de água. Estimula o sistema nervoso simpático para poder fazer vasoconstrição e diminui a ação dos fatores natriuréticos, para diminuir a perda de sódio e água. Então você tem aumento dos níveis de cloreto de sódio e de água, e isso vai aumentar ainda mais o edema, porque você está retendo mais volume ainda. Então piora a situação, né? O corpo tenta ajudar e ele simplesmente piora a situação. Além disso, com a hipoproteinemia, você tem uma síntese compensatória do fígado. Ele vai aumentar os níveis de LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, né? E aí, ele aumenta os níveis de LDL, ele pode não alterar ou até diminuir os níveis de HDL, então você vai ter uma situação de hiperlipidemia e a tendência é que você desenvolva uma aterosclerose. Então, basicamente são esses problemas. Quais são os problemas principais de quem tem síndrome nefrótica? Proteinúria acima de 3,5 gramas por dia. Você tem edema periférico, tem hiperlipidemia. Acho que isso aí são os fundamentais, né? Lembrar. Pronto, alguém faz o link aí, já mandou no grupo? Por favor. Eu vou fazer. Beleza. Ah, pronto, o Elismar fez, eu acho. Arrombado mesmo. Pois vamos saindo, pessoal, aí, vamos entrando lá. Arrombado mesmo. Entrou todo mundo aí. Alguém ficou com alguma dúvida em síndrome nefrótica? Não, para mim foi bem resumido e objetivo. Top.